a menos de 1 metro do ouro. O hábito de abandonar tudo quando se é atingido por uma derrota temporária é uma das causas mais comuns de fracasso. Todo mundo comete tal erro, uma vez ou outra. Na época da corrida para o oeste, um tio de R.U. Darby foi tomado pela, abre aspas, febre do ouro, fecha aspas, e partiu, decidido a cavar e enriquecer. Ele nunca ouvira dizer que o cérebro humano já produziu mais ouro do que foi extraído do solo. Demarcou um pedaço de terra e, munido de picareta e pá, entregou-se ao trabalho. Seriam tempos difíceis, mas sua, abre aspas, febre de ouro, fecha aspas, era indiscutível. Após semanas de trabalho, foi recompensado pela descoberta do brilhante minério. Precisava de máquinas para trazer o ouro à superfície. Sem chamar muita atenção, escondeu a entrada da mina, voltou para casa. Em Williamsburg, Maryland, e contou à família e a alguns vizinhos sobre o seu achado. Eles se juntaram e conseguiram dinheiro suficiente para a compra e o transporte da maquinaria necessária. Então, tio e sobrinho, Darby, voltaram à mina. O primeiro vagão de minério foi extraído e enviado a uma fundição. Os resultados comprovaram que aquela era uma das mais ricas minas do Colorado. Mais alguns vagões e todas as dívidas seriam pagas. Viria então o grande sucesso financeiro. À medida que a perfuração se aprofundava, as esperanças de Darby e de seu tio chegavam às alturas. Foi quando algo aconteceu. O veio de ouro desapareceu. Chegaram ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Perfuraram desesperadamente, tentando reencontrar o filão. Tudo em vão. Finalmente decidiram desistir. Venderam a maquinaria para um comerciante de ferro velho por algumas centenas de dólares e tomaram o trem para casa. Mas aquele comerciante de ferro velho não era nada bobo. Chamou um engenheiro de Minas para avaliar o local da escavação e fazer alguns cálculos. O engenheiro explicou que o projeto havia falhado porque os proprietários não tinham familiaridade com as linhas da falha geológica, que são fraturas na continuidade de uma formação rochosa causadas por deslocamentos da Terra. Os cálculos mostraram que o veio seria encontrado a menos de 1 metro de onde os Darby haviam parado de perfurar, e ele estava exatamente lá. O proprietário do ferro velho tirou da mina milhões de dólares em minério porque foi sábio o bastante para procurar o conselho de um especialista antes de desistir. A maior parte da quantidade arrecadada para a compra da maquinaria fora levantada graças aos esforços do jovem R.U. Darby, emprestada por parentes e vizinhos que acreditaram nele. Embora tenha levado anos, o rapaz fez questão de pagar cada dólar. Tempos mais tarde, Darby recuperou e multiplicou o que havia perdido quando descobriu que desejo pode ser transformado em ouro. A descoberta veio depois que começou a vender apólices de seguro. Lembrando que havia perdido uma imensa fortuna por desistir a menos de 1 metro do ouro, Darby aproveitou a experiência no novo trabalho, dizendo simplesmente a si mesmo, abre aspas, parei a menos de 1 metro do ouro, mas nunca vou desistir se as pessoas responderem negativamente à minha oferta de um seguro, fecha aspas. Darby passou a fazer parte de um pequeno grupo, menos de 50 homens, que vendia anualmente mais de $1 milhão em seguros de vida. A razão de sua, abre aspas,
persistência foi a lição que aprendeu com a, abre aspas, desistência nos negócios de mineração. Ninguém está livre de, antes de alcançar o sucesso, sofrer derrotas temporárias e, talvez, até fracassos. Nesses casos, a reação mais comum é desistir. É o que a maioria faz. Mais de 500 homens, entre os mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, disseram que seu maior sucesso chegou logo depois de uma derrota. O fracasso é um embusteiro astucioso, com um aguçado senso de ironia. Sente grande prazer em fazer tropeçar quem está a um passo do sucesso. Uma lição de persistência pelo preço de 50 centavos. Pouco depois de Darby receber seu diploma da, entre aspas, Escola da Vida e decidir aproveitar a experiência adquirida no negócio de mineração, teve a boa sorte de estar presente na ocasião em que lhe foi provado que nem sempre um não é uma negativa. Em certa tarde, ele ajudava o tio a moer trigo num antigo moinho. O tio administrava uma grande fazenda, na qual viviam alguns colonos negros. A porta se abriu lentamente e uma menina negra, filha de um colono, entrou e ficou quietinha perto da entrada. O tio levantou o olhar, viu a criança e resmungou rudemente. — O que você quer? Com um ar humilde, a criança respondeu. — Minha mãe mandou pedir 50 centavos. — Não vou mandar dinheiro nenhum, ele respondeu. E agora volte para casa. — Sim, senhor, disse a menina, mas não se moveu. O tio de Darby retornou ao trabalho. Ele estava tão concentrado que não notou que a criança continuava ali. Pouco depois, percebendo a garota de pé no mesmo lugar, gritou. — Não lhe disse que fosse para casa? Vá agora, se não quiser levar uma chicotada. — Sim, senhor, a garotinha disse mais uma vez, mas não se mexeu nem um centímetro. O homem jogou no chão o saco de grãos que ia colocar no depósito alimentador do moinho, pegou uma vara e foi em direção à criança com uma expressão nada amigável na cara. Darby prendeu a respiração. Tinha certeza de que estava prestes a testemunhar um assassinato. Conhecia o temperamento feroz do tio e sabia que, naquela parte do país, crianças negras não deviam desafiar pessoas brancas. Quando o homem chegou perto da menina, ela rapidamente deu um passo à frente, olhou nos olhos dele e gritou a plenos pulmões com sua vozinha aguda. — Minha mãe precisa de 50 centavos. O tio de Darby parou, olhou fixamente para a criança e então, devagar, largou a vara no chão, enfiou a mão no bolso, tirou uma moeda de 50 centavos e deu a ela. A menina pegou o dinheiro e, lentamente, recuou em direção à porta, sem tirar os olhos do homem que acabara de vencer. Depois que ela se foi, ele se sentou sobre um caixote e ficou olhando pela janela, absorto por mais de 10 minutos, tentando entender a derrota que sofrera. Darby também pensava sobre o acontecido. Era a primeira vez que via uma criança negra dominar deliberadamente uma pessoa branca e adulta. Como conseguira? O que havia ocorrido com seu tio para que perdesse a ferocidade, agindo com a doçura de um cordeirinho? Que estranho poder aquela criança tinha usado para comandar alguém maior do que ela? Essas e outras perguntas semelhantes ocorreram-lhe de súbito. A resposta, porém, só veio anos mais tarde, quando me contou essa história. Estranhamente, essa experiência incomum me foi contada naquele moinho velho e empoeirado, no mesmo lugar onde o tio de Darby fora vencido.
Estranhamente também, eu havia dedicado quase um quarto de século ao estudo daquele poder que permitiu a uma criança negra, frágil e sem instrução, impor-se a um homem inteligente. Ao fim do relato, Darby perguntou: "Qual é a sua conclusão? Que estranho poder essa criança usou para desarmar meu tio tão completamente?" A resposta cabal a essa pergunta está nos princípios descritos neste livro. Contém detalhes e instruções suficientes para capacitar qualquer um a compreender e aplicar a mesma força que a garotinha utilizou sem saber. Mantenha a mente alerta e compreenderá exatamente o estranho poder que veio em socorro daquela criança. No próximo capítulo, você vai ter uma breve visão de tal poder. Em algum ponto deste livro, uma ideia vai estimular a sua capacidade de percepção, colocando esse mesmo poder irresistível às suas ordens, para o seu benefício. A percepção desse poder talvez lhe chegue no primeiro capítulo ou surja na sua mente em um dos outros. Pode vir em forma de uma simples ideia, ou pode vir em forma de um plano ou de um propósito. Pode ainda remeter você a experiências passadas de fracasso ou derrota, trazendo alguma lição que lhe permita recuperar o que perdeu. Depois que descrevi para Darby o poder que a garotinha negra, sem saber, tinha usado, ele logo lembrou sua experiência de 30 anos como vendedor de seguros de vida e reconheceu, francamente, que seu sucesso nesse campo era devido, em grande parte, à lição que havia aprendido com a criança. E continuou dizendo: "Toda vez que um cliente em potencial tentava me afastar, sem comprar, eu via aquela criança no velho moinho, firme, os grandes olhos brilhando desafiadoramente, e dizia para mim mesmo que tinha de fazer aquela venda. Minhas melhores vendas foram feitas depois de ouvir um não." Darby se lembrou também do erro cometido ao desistir a menos de 1 metro do ouro, mas disse: "Aquela experiência foi uma bênção disfarçada. Ensinou-me a manter a persistência, por mais difícil que seja o caminho, uma lição que eu precisava aprender antes de obter sucesso no que quer que fosse." As histórias de Darby e de seu tio, a da mina de ouro e da menina negra, serão lidas por centenas de vendedores de seguros de vida. Para eles, quero frisar que Darby deve àquelas duas experiências sua excelente marca de mais de $1 milhão em seguros vendidos por ano. A vida é estranha e, frequentemente, imponderável. Tanto os sucessos como os fracassos têm suas raízes em experiências simples. As situações vividas por Darby foram bastante comuns, no entanto, continham a resposta para seu destino.